Fim da semana 14 da NFL, tivemos Mahomes ganhando dos Patriots lá em Foxborough, o jogo da parede, tivemos um jogo maravilhoso entre Saints e 49ers e muito mais. Roda a vinheta que a gente vai falar tudo que rolou na semana 14 e tudo que a gente pode esperar pra semana 15, cara. Temos a semana 15, 16, 17 e acabou, velho. Acaba o ano, acaba a temporada regular, acaba tudo, mas aí tem playoffs e Super Bowl em fevereiro. Vai! Sejam muito bem-vindos ao Golim Sports, vamos direto ao assunto. Quero agradecer todos vocês pelo apoio que vocês estão dando aqui no canal, que tá muito bacana, obrigado mesmo. Vamos começar com o Thursday Night Football, que foi entre Chicago Bears e Dallas Cowboys, só que ao contrário, porque foi lá no Soldier Field e os Bears ganharam, cara. Olha que interessante, né? Os Cowboys já estão 6-9 fora de casa desde 2008, com o Dak Prescott como titular, ou seja... já tá difícil fora de casa, mas dentro de casa também a situação não tá tão boa assim pros Cowboys. Os Bears tiveram uma vitória muito importante aí, ganhando de 31-24, e cara... Toda semana, já faz umas 4 semanas que eu venho pra vocês e falo: eu não gosto do Mitchell Trubisky, mas ele tá indo muito bem. Eu vou falar isso de novo, cara. Mas aí eu tenho que dar um mérito pro esquema que o Matt Nagy encontrou, o técnico dos Bears. Eles estão usando uma tática muito parecida com a do Kirk Cousins nos Vikings, que é outro quarterback que eu acho que quando você entrega tudo na mão dele, ele é mais limitado. Play action, passes em screen e jogada corrida dando certo. Isso tá funcionando muito bem pro Mitchell Trubisky, que teve mais um jogo maravilhoso. A defesa dos Bears, a gente já espera que vai ser uma defesa boa. Os Cowboys, quando tem problema com o Dak Prescott, o Ezekiel Elliott vai um pouco melhor. Quando o Ezekiel Elliott vai um pouco melhor, o Dak Prescott tem problema e vice-versa, porque eu falei a mesma coisa 2 vezes. Só que tá difícil dos dois irem muito bem e os Cowboys terem jogos dominantes, e foi isso que aconteceu. Os Cowboys tiveram dificuldades ofensivas e os Bears ganharam por 31-24. Vamos pro domingo, começando no jogo de divisão, duelo de divisão NFC Sul, entre Carolina Panthers e Atlanta Falcons, no lindíssimo Mercedes-Benz Stadium do Atlanta Falcons. Foi uma vitória muito interessante dos Falcons. Eles tiveram 2 jogos muito difíceis nas 2 últimas semanas, mas antes disso, a gente viu os Falcons crescendo muito. Perderam as 2 últimas partidas e agora ganharam com propriedade contra os Panthers, dominaram o jogo. Teve até retorno de punch que o Ku pegou, cara. O Ku recuperou, velho. Ele chutou o kickoff, foi um kickoff, na verdade, desculpa. E aí teve um fumble que ele recuperou, o kicker. Isso não acontecia há muito tempo na NFL. Isso foi muito interessante e os Falcons ganharam os últimos 8 jogos de 9 contra os Panthers. Os Panthers, a gente viu coisas interessantes esse ano, mas os Panthers realmente não estão tão bem assim. Com isso, Panthers 5-8, Falcons 4-9. Essa divisão ficou um pouco mais igual conforme foi passando, mas os Saints estão isolados lá na frente, a verdade é essa. E os Buccaneers estão indo bem também, cara. Mas antes, eu queria falar de um jogo muito interessante, Ravens e Bills. Por que esse jogo era interessante? Os Bills estão tendo uma ascensão muito legal. Pra vocês terem uma ideia, mesmo com a derrota por 24-17 contra os Ravens, que estão 11-2, os Bills estão 9-4, estão ali no Wild Card tranquilo, um dos melhores times da AFC. Isso daí, se vai mudar, não são os Bills que vão mudar nessas questões aí. Eu esperava que fosse ser um jogo disputado e foi, cara. 24-17, os Bills deram um pouco de perigo, mas, cara, os Ravens, eles estão muito difíceis de bater esse ano. Com essa vitória, os Ravens garantem a sua vaga nos playoffs, o que era bem tranquilo, mas isso daí fechou de vez matematicamente. Não acho que os Bills devam sair dos playoffs também, devem ficar no wild card, ou se os Patriots continuarem escorregando, eles até terminam a temporada em primeiros na divisão, mas essa vitória foi muito importante para os Ravens mostrarem que não interessa a bucha, seja Patriots, seja 49ers, seja Bills, que tem um estilo mais diferente, eles ganham, cara, e isso é muito interessante mesmo. Outro jogo, Bengals e Browns. Eu vou até passar um pouco mais rápido porque são 2 times que já estão meio fora da disputa. Os Browns ganharam mais uma, e isso é importante de dizer, cara. A gente tava vendo os Browns, eu acho que estavam 3-7, alguma coisa assim, e agora estão 6-7 e fizeram uma vitória interessante por 27-19. Os Bengals tiveram a sua primeira vitória na semana passada, perderam essa, estão com 1-12. E o Baker Mayfield teve a sua primeira temporada com mais de 3.000 jardas passadas, justamente no ano passado, foi sua temporada de calouro, e com isso, cara, os Browns fazem mais de 6 vitórias nessa temporada e na temporada passada.
passada, ou seja, desde 2001, 2002 que os Browns não faziam isso, e tende a ganhar mais alguns jogos aí, talvez mais um ou dois até o final da temporada. Os Bengals, é claro, mais pra baixo, né? Mas, cara, ainda matematicamente os Browns podem ir pros playoffs, isso é muito interessante, apesar dos Steelers estar muito bem. Os Packers e os Redskins eu também vou passar mais rápido, só pra dar um destaque de que os Packers estão jogando muito. Eles estão 10-3, o que é um desempenho sensacional, ganharam de 20-15 contra os Redskins, que estão 3-10. O Aaron Rodgers tá jogando muito, tá tendo um desempenho bem interessante, os seus recebedores estão indo muito bem, e a defesa tá conseguindo segurar, principalmente a sua secundária. Isso é um desempenho bem constante nessa temporada, apesar de ter errado nisso algumas vezes, tipo contra os Chargers, por exemplo, né? Os Broncos ganharam dos Texans e isso me surpreendeu muito. Primeiro, eu tenho que dar o destaque aqui pro quarterback dos Broncos, Drew Lock. Ele teve 2 passes pra touchdown só no primeiro quarto do jogo passado. Foi muito bem, tananã, e ganharam aquele jogo contra os Chargers. Nesse jogo, ele fez 3 passes pra touchdown, ele foi bem pra caramba, tá podendo contar com seus recebedores, e quando a defesa entra em campo, ela vai muito bem. Você vê que essa vitória, primeiro foi contra os Texans, que ganharam dos Patriots no prime time, um baita de um time. Eles foram completamente dominados, estava 38-3 em um certo momento. O jogo acabou 38-24, mas na boa, os Texans não iam conseguir nem chegar, precisavam de mais um quarto para isso acontecer. Que vitória interessante, cara. Foi a primeira vitória dos Broncos com mais de 25 pontos aí. Outro jogo que tivemos nessa faixa horária, Vikings e Lions. Os Vikings ganharam por 20-7, estão agora 9-4. E a treta tá sendo boa com os Packers, cara. É que a conferência é disputada, realmente é, mas os Vikings devem ir pro wild card mesmo. Esse foi um duelo de divisão, que é sempre importante você ter vitórias na sua divisão. E é aquele negócio, os Vikings estão defendendo muito bem, os Lions só conseguiram fazer um touchdown bem tarde no jogo, e aí estão conseguindo pontuar. Nesse jogo um pouquinho menos, até porque o Matt Patricia, técnico dos Lions, ele tem uma mente defensiva forte, então ele deve ter estudado que nem um maluco, mas mesmo assim, foi uma vitória muito importante pros Vikings aí. Um destaque pro Daniel Hunter, da linha defensiva dos Vikings, que foi o jogador mais jovem a passar de 50 sacks. Ele fez um baita de um jogaço. E aí, o jogo mais legal da rodada. 49ers e Saints protagonizaram um jogo simplesmente fenomenal. Pra vocês terem uma ideia, acabou 48-46 para os 49ers, que agora estão 11-2, enquanto os Saints estão 10-3. Esse jogo era uma disputa muito forte aí entre os times que estão liderando a NFC. E aí a gente tinha os Saints jogando em casa, com o Michael Thomas sendo provavelmente o melhor wide receiver da NFL nesse momento, com certeza. O Drew Brees, que é simplesmente fenomenal, só que nem esse time conseguiu vencer os 49ers. A defesa dos 49ers cedeu 46 pontos, o que é muita coisa, mas o ataque foi muito bem, cara. O Garoppolo foi muito bem, seus corredores foram muito bem, até os tight ends foram muito legais, e o jogo foi fenomenal, tendo acabado com uma vitória ali no estouro do relógio num field goal sensacional, e os 49ers ganharam. O Robbie Gould fez o field goal de 30 jardas para ganhar o jogo. Que jogaço! Me lembrou muito aquele Chiefs e Rams do ano passado no Monday Night, que foi maravilhoso também. Dolphins e Jets fizeram um duelo de divisão bem pegado, cara. Quem diria, né? Os Jets estavam numa subida tão grande, numa ascensão tão legal, e os Dolphins estavam melhores, mas eu pensei que ia ser muito tranquilo pros Jets isso daí. Não foi, cara. Foi 22-21 pros Jets, que ganharam com um field goal no estouro do relógio do Sam Ficken, um field goal de 44 jardas aí, e deu a vitória. Os Jets 5-8, é um resultado interessante, mas, primeiro, né, os Dolphins a gente tá vendo eles irem muito bem semana a semana, mas eu esperava que os Jets iam ganhar mais fácil esse jogo, e não foi assim, cara. Teve viradas e viradas, e foi um jogo interessante. Colts e Buccaneers mostraram que os Buccaneers, eles têm um timaço, cara. Qual é a questão, né? Eles estão 6-7, e com esse resultado é bem difícil eles irem para os playoffs, praticamente impossível. Nesse momento eu já acho que é matematicamente eliminados. Os Colts, com essa derrota 6-7 também, eles saem também bastante da disputa, apesar de que os Texans também perderam, mas já dificulta bastante a situação. Só que foi um jogo em que as duas defesas foram piores do que a gente imagina, mesmo assim fazendo jogos interessantes. O Darius Leonard pelos Colts, desde que ele voltou de lesão, ele tá jogando muito, fazendo interceptações e tudo mais.
E o que acontece, né? Os Buccaneers, o Jameis Winston tem um problema muito grave com ele. Ele fez 3 interceptações, só que 4 passes pra touchdown, cara. Isso é meio bizarro, assim. O torcedor dos Bucs não sabe se gosta do Jameis Winston ou se prefere outro, mas é melhor ele, porque ele pelo menos faz passe pra touchdown, sabe? E a questão é que os dois times estão com 6-7 agora e os Buccaneers ganharam, foi interessante. Os jogos da faixa das 6 horas da tarde, desculpa, 9 horas é só o Sunday Night Football, foram 4 jogos. Primeiro, os Chargers lá passaram a sarrafa no Jaguars, cara. Foi 45-10 e com isso os Chargers estão 5-8, os Jaguars 4-9. Os Jaguars, geralmente, a gente vê como uma defesa interessante e um ataque mais difícil. Trocaram o Nick Foles pelo Gardner Minshew, mas não adiantou nada isso, porque o Philip Rivers fez um baita de um jogaço e os Chargers dominaram, mas tranquilo esse jogo, absolutamente tranquilo. Acho que o maior destaque aí, além do quarterback, é o Austin Ekeler. Ele teve 100 jardas corridas, 112 jardas de recepção e touchdown. Foi sensacional. Steelers e Cardinals fizeram um jogo bem disputado. Os Steelers dominaram, os Cardinals tentaram chegar ali, mas a verdade é que os Steelers dominaram esse jogo e ganharam por 23-17 e estão 8-5. Eu quero aqui dar um destaque pro Mike Tomlin, o head coach desse time. O Big Ben machucou. O Mason Rudolph, além de todos os problemas, ele também teve lesão e eles estão jogando com o terceiro quarterback, que é o Devlin Hodges. Além disso, tem um monte de problemas. Teve toda a questão do Antonio Brown e do Le'Veon Bell. E mesmo assim, o time tá 8-5 e indo muito bem, cara. O Kyler Murray, pelo lado dos Cardinals, se consagra aí como quarterback com mais passes para touchdown da era Super Bowl para os Cardinals, que é um time que existe desde 1920, se eu não me engano. Antes, né? 1908. Eu sabia isso de cabeça, eu tô ficando velho, mas é o time mais antigo da NFL. Os Titans ganharam dos Raiders por 42-21, estão agora 8-5 e são outro time sensacional, cara. Quem diria? Os Titans estavam bem lá pra baixo, não sei o que, começaram a ir muito bem. A troca de quarterback fez muito bem pro time. Derrick Henry correndo que nem um idiota e o time tá 8-5, tá maravilhoso. O jogo tava pegado, os Raiders estavam fazendo um bom jogo, mas o Ryan Tannehill começou a jogar muito, os Titans abriram 42-21 e ganhou. Com isso, o quarterback dos Titans tá 6 vitórias e 1 derrota como jogador titular e isso é sensacional. O último jogo foi o jogo da parede, o último jogo dessa faixa horária. E aí, cara... Como torcedor dos Patriots eu tenho que falar, tá difícil assistir os Patriots, tá bem difícil, porque o ataque realmente não consegue, e aí a defesa não pode fazer um jogo ruim, porque se a defesa dos Patriots fazer um jogo ruim, é um desastre absoluto. A defesa dos Patriots teve turnovers, teve takeaways, mas não foi suficiente, cara, ela não fez o melhor jogo da vida, e aí quando o ataque entra em campo não é suficiente. Os Patriots mais uma vez tiveram aquela situação de que um milagrezinho ali no final poderia dar jogo, mas não deu. A defesa dos Chiefs jogou muito bem, conseguiu segurar. O jogo foi 23-16 para os Chiefs, que estão agora 9-4, Patriots 10-3. Por causa da derrota dos Bills, os Patriots continuam em primeiros, e mesmo que empatasse, os Patriots ganharam o duelo direto, mas deixaria mais preocupante ainda. Só é importante dizer, a galera sempre zoa que os Patriots são favorecidos pela arbitragem. Claramente, os Patriots foram desfavorecidos por uma arbitragem muito ruim nesse jogo. Teve um touchdown do N'Keal Harry que poderia mudar a situação do jogo, que eles não deram, voltaram, os Patriots fizeram field goal e isso acabou mudando a situação. Isso é bem triste e eu não quero dizer como torcedor, mas eu quero dizer como fã da NFL, porque isso prejudica todos os times e é péssimo, cara. O jogo que fechou o domingo de NFL da semana 14 foi Seahawks e Rams, e o resultado realmente me impressionou, cara. Os Rams dominaram o jogo em casa, no lindíssimo Coliseu. O jogo foi 28-12 para os Rams, que estão agora 8-5, enquanto os Seahawks 10-3, e os 49ers agradecem muito essa derrota dos Seahawks, porque colocou os 49ers em primeiro aí na divisão e garantiram o mando de campo mais uma vez, né? E a verdade é que a defesa dos Rams, que a gente já esperava que fosse dominante, foi muito, e o ataque dos Rams também progrediu muito bem, cara. A gente tem que dar um mérito pro Todd Gurley indo muito bem, pro Jared Goff fazendo decisões interessantes. Quando o esquema funciona, as coisas dão muito certo. Os Seahawks foram o time que mais me preocupou, porque o Russell Wilson não conseguia produzir, tem bons recebedores, tem bons tight ends, tem bons corredores, e mesmo assim, o ataque do Seahawks sofreu muito para avançar em campo. Mérito dos Rams, sorte dos 49ers, que pena para
para o Seahawks. O jogo que encerrou a semana 15 foi uma das rivalidades mais antigas... Semana 14, calma aí. Foi uma das rivalidades mais antigas da NFL, uma das maiores rivalidades da NFL, New York Giants e Philadelphia Eagles. Os dois times com um desempenho negativo, então a gente não tava esperando muita coisa, mas o jogo foi muito legal, cara. Os Eagles acabaram ganhando no estouro do relógio... Mentira, na verdade foi na prorrogação, por 23-17, ficando agora 6-7, enquanto os Giants 2-11. E o que aconteceu, né? Quem viu só metade do jogo viu os Giants indo maravilhosamente bem e virando pro segundo tempo 17-3, com o Eli Manning fazendo um jogo excelente. Daniel Jones foi lesionado, ele estava lesionado, então foi o Eli Manning o titular, que fez passes absolutamente fenomenais e um excelente primeiro tempo, principalmente pro seu principal recebedor ali, o Darius Slayton, que estava num dia muito legal. No segundo tempo, os Eagles começaram a se recuperar, a defesa impediu avanços dos Giants e o Carson Wentz, explorando um running back bem desconhecido, que era o Boston Scott, começaram a avançar muito bem com a bola, conseguiram empatar e levaram o jogo para prorrogação, quando na primeira campanha o Zach Ertz fez a recepção pro touchdown. Que baita jogaço, cara. Então a semana 15 vem aí com o último Thursday Night Football da temporada. O último jogo de quinta-feira é entre Jets e Ravens. É um jogo interessante, cara. Sam Darnold enfrentando Lamar Jackson, os dois draftados aí no mesmo ano, e vai ser interessante. Provavelmente, quase com certeza, os Ravens ganham essa daí pra ficar 12-2. Mesmo assim, vai ser um jogo interessante. No domingo, cara, a gente não tem ainda quais jogos vão ser exibidos pela ESPN. Alguns jogos interessantes aqui são Bears e Packers, que é um duelo de divisão que é sempre muito bacana. Broncos e Chiefs, porque a gente tá vendo essa ascensão dos Broncos aí que vai ser legal também. A gente tem Bills e Steelers 9-4 contra 8-5, acho que é um jogo que tem tudo pra ser legal. Texans e Titans, os dois 8-5 disputando muito ali, vai ser muito da hora também. Que mais? Acho que é isso pros jogos dessa faixa horária. Às 6 horas da tarde a gente tem Browns e Cardinals, Jaguars, Raiders, Rams e Cowboys e Falcons e 49ers. Ah não, tem Vikings e Chargers ainda. E aí eu vou deixando aí pra vocês os jogos... Porque o que acontece, né? Esse foi um dos jogos que teve mudança de horário. Vocês estão vendo aí, o jogo do Sunday Night Football desse horário é esse Bills e Steelers, porque é realmente um jogo muito legal. Esse é o Sunday Night Football, e vocês estão vendo aí na tela, o Lucas colocou pra vocês os jogos que vão ser exibidos na ESPN, porque no momento que eu tô gravando, eles ainda não saíram. O que fecha a rodada é o Monday Night Football, que é entre Colts e Saints. Um jogo legal, um jogo interessante de se assistir na segunda-feira, às 10h15 da noite, tá bom? Um grande abraço pra todos vocês, obrigado a todos que assistiram até aqui, dê um gostei aí embaixo, se inscreva no canal. Um grande abraço pra vocês, fui!